Bom dia. Mais uma vez, queremos agradecer imenso a vossa presença neste sábado. É um sábado que nós iremos aqui, eu sou o José Carlos Dias e a Paula Ferreira. Bom dia. Iremos fazer a recapitulação da lição, por isso iremos abordar alguns tópicos que nos pareceram mais importantes durante todo o estudo desta lição. Não iremos, obviamente, estudar ponto a ponto, mas iremos destacar algo que nos parece importante. Mas também o que é importante é ter a vossa ajuda. O que quiserem perguntar, dizer, alguma opinião, por favor, coloquem no chat, okay? Escrevam, nem que seja pelo menos um bom dia ou algo, e que nós vamos tentar ir respondendo o mais depressa possível. Também deixamos um convite para, se quiserem começar a convidar os vossos amigos, os vossos vizinhos, para poderem ver juntos a Escola Sabatina, ou também poderem partilhar estes momentos, estejam perfeitamente à vontade, a net é livre, e como tal, nós podemos também partilhar estes momentos, ou também estudarem a lição juntos. São momentos que são enriquecedores, porque nós vamos aprendendo, vendo perspectivas um pouco diferentes. Já cada um de nós tem experiências de vida que são diferentes e, como tal, o mesmo texto, inspirado por Deus, nós podemos ter leituras ligeiramente diferentes, mas o objetivo é exatamente o mesmo. Nós, este trimestre, estamos a ver um livro muito especial que está direcionado para uma igreja, que é uma igreja em Éfeso. Por isso mesmo, este livro chamado Os Efésios, ou seja, as pessoas que habitam, porque esta cidade ainda existe, habitam em Éfeso, e como tal nós vamos fazer a recapitulação desta lição, que é a lição número 5 deste trimestre, que é o terceiro trimestre, em que nós iremos fazer a recapitulação. Por isso eu pedia, por favor, à Paula, que pudesse fazer uma oração para nós darmos continuidade à recapitulação. Da mesma maneira que estão, inclinem apenas a vossa cabeça e vamos então orar ao Senhor. Querido e bondoso Pai que nos aos céus habitas, é um privilégio podermos neste dia de sábado abrir a Tua Palavra e sobre ela meditar juntamente com todos aqueles que nos assistem, Senhor. Obrigada porque nos dás esta possibilidade de podermos aprender sobre Ti e podermos aprofundar o nosso conhecimento para que Te possamos conhecer cada vez melhor, Senhor, e cada vez o nosso amor por Ti aumentar, Pai. Queremos servir-Te, queremos adorar-Te, queremos louvar-Te e fazemos-lo através também do estudo da Tua Palavra, através do estudo da Escola Sabatina, que é o alimento mais importante da Tua Igreja, Senhor. Que possamos, juntamente com todos aqueles que nos assistem, os nossos amigos, os nossos queridos, possamos entender esta mensagem tão importante, que tem a ver tanto com aquilo que é a realidade da Igreja nos dias de hoje. Concede-nos Teu Santo Espírito para que os nossos corações calem, para que a nossa mente se foque e para que possamos entender e, quando acabar esta Escola Sabatina, podermos ter tirado todas as dúvidas que pudessem existir sobre este tema, Senhor. Abençoa-nos, protege-nos, dá-nos um sábado deleitoso na Tua companhia. É o que eu Te peço e agradeço humildemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Não sei se quem está em casa, ou no escritório, ou num local qualquer, a escutar, a ver-nos, tem o prazer de ter o trimensário à mão. Se não, tem 3 segundos para o ir buscar. Já passaram os 3 segundos. Como tal, temos este auxiliar, que é o trimensário, que é mais fácil de nós irmos seguindo. E também é importante termos a Bíblia, mas há várias aplicações onde nós podemos ir acedendo à Bíblia. Vamos falar sobre um tema que é a expiação horizontal, a cruz e a igreja. É um tema que muitas das vezes nós nem sempre associamos à igreja, principalmente à igreja atual, que são o povo judeu, quem são, qual a sua importância, porque nós hoje em dia associamos mais os judeus a um outro género de povo,
não propriamente no tempo bíblico, no tempo de Jesus, que tinha uma outra conotação, tinha um outro sentir, um outro viver, que nós hoje em dia, os gentios, acho que este termo nós hoje em dia já não utilizamos, pelo menos não utilizamos muito o termo gentio, não é? É mais os que não são cristãos. É. Ateus ou agnósticos, é mais... Sim. Na realidade, estamos aqui a falar de uma altura em que Paulo, quando escreveu esta carta, isto com certeza é mesmo só a laia de um resumo, só para nos enquadrarmos. Na altura em que ele escreve esta carta aos Efésios, ele provavelmente já estaria preso em Roma. Ele sempre teve esse cuidado de ir escrevendo e de ir exortando as igrejas que ele ajudou a criar, dando-lhes ânimo e ensinando-os, voltando-os a relembrar aquilo que são os princípios fundamentais da Igreja, para que eles não se deixassem levar. Isto porquê? E no caso de Éfeso, ainda mais. Porquê? Éfeso era uma cidade, capital da província romana, da Ásia, e era um grande centro comercial. Tinha um porto no qual havia transações, portanto, cheio de barcos, cheio de navios, e, portanto, era, no fundo, uma cidade multicultural. Era um porto de passagem e eram estas as cidades que Paulo gostava mais, porque eram as cidades em que as oportunidades de ensinar o Evangelho eram extraordinárias. Havia tudo. E como era normal em Paulo, ele começou a ensinar nas sinagogas, aos judeus que lá estavam. E a história toda tem a ver com tudo isto. Os que são judeus e aqueles que não são judeus, considerados por eles gentios. E, acima de tudo, aquilo que acontecia entre estas duas, digamos, duas fações. Os judeus que tinham a sua forma de estar e os gentios que eram extremamente, vamos chamar religiosos, entre aspas, mas aquelas pessoas que viviam em Éfeso eram muito religiosas, tinham a deusa Diana, a que eles prestavam culto. E eles eram muito ativos nesse culto, portanto, eram pessoas, lá está, como qualquer ser humano, com uma necessidade extrema de adorar alguém ou algo. Sim. No caso deles, adoravam uma deusa que, pronto, que era de eleição deles, enquanto que os judeus adoravam o Deus Todo-Poderoso. E pronto, e estamos a falar de dois grandes grupos que se conflituavam ali naquela zona, e Paulo vai escrever e vai, no fundo, atuar sobre isto. Porquê? Porque a mensagem que ele traz é uma mensagem diferente. Nós estamos a falar numa altura em que Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e quando tudo isto acontece, Jesus abriu a porta para aquilo que, no fundo, é a salvação da humanidade, o Evangelho a todas as pessoas. Mas os judeus não entendiam assim, eles eram elitistas. Achavam que o Deus era só deles, só eles é que teriam a salvação, e, portanto, tudo isto está a ver com isso. E é muito interessante que já o verso áureo, que é o texto que está em Efésios 2, 13 e 14, diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Já aqui, Paulo já está a dizer tudo. A morte de Cristo, o sangue de Cristo, veio cortar com aquele elitismo que existia. Ele diz, não, vocês estavam longe, mas agora estão perto. Estão perto porquê? Por causa do sangue de Jesus. E diz mais, porque Ele é a nossa paz e de ambos vai fazer apenas um. Um povo. Um povo. E agora diz assim, aqui tem um texto tão engraçado que diz assim, imagine que um de nós é gentio. Convém ser homem, porque as mulheres entrar no templo era complicado. Naquele tempo. Tu és gentio. E diz aqui, aprendeste, através daquilo que ouviste de Paulo, ou dos discípulos de Paulo, tu aprendeste a apreciar Deus. E criou-te uma curiosidade muito grande de tentar perceber e de conhecer mais esse Deus. Deixaste de adorar aqueles deuses porque começaste a entender que não fazia sentido. E agora tu vais dirigir-te ao templo daquele Deus que tu queres conhecer. E quando tu chegas lá, tens uma coluna, um muro à tua frente, que tem uma gravação que diz assim, nenhum estrangeiro pode passar além da barreira e da cerca estabelecida ao redor do templo. Qualquer pessoa que for apanhada a fazer isso será a única responsável pela sua consequente morte. O que é que uma pessoa sente se não vale a pena? Sim.
Não vale a pena. Mas era assim que os judeus tinham, criavam barreiras, tinham uma barreira enorme. Eles próprios não deixavam que ninguém se aproximasse. Aquilo que o povo de Deus escolheu aquele povo para levar o Evangelho aos outros, para ensinar os outros, para influenciar os outros, esse povo fechou-se. Fechou-se dentro de muros, aqui ninguém passa. Sim, achou que estas boas novas, esta alegria de Jesus, era um bem, era uma pertença que era para eles, não era para partilhar. E muitas das vezes nós também podemos cair neste erro, hoje em dia, de nós termos a salvação, termos acesso mais fácil à palavra de Deus, etc. E guardarmos este bem numa caixinha, fecharmos a caixinha, Exato. e a caixinha é para nós. Em vez de abrirmos a oportunidade àqueles que nós gostamos, àqueles que por algum motivo nós não gostamos assim tanto, há algumas pessoas, como aqui havia um conflito no tempo de Jesus, não é? Porque os romanos atacaram e ocuparam o espaço onde eles viviam, etc., onde havia aqui dois povos. Éfeso, para que eles tenham mais curiosidade no mapa, fica na Turquia, ainda hoje em dia fica na Turquia, ok? Em frente à Grécia, do lado contrário da Grécia, ali naquela zona do Mar Egeu, etc., onde nós temos dois povos que, como não é guerra de comparação, mas não é, onde são vizinhos, geralmente não são grandes amigos, não é? Não, eles gostam de vez em quando mostrar a sua capacidade bélica. Há uns anos estive na Turquia e o guia turco teve uma expressão interessante, que é um povo muito orgulhoso de si próprio, ou seja, este aqui de Éfeso, não é? Um povo muito orgulhoso de si próprio. Nós turcos temos, creio eu, 9 países que fazem fronteira com ele. Agora não me lembro bem o termo, são 9 ou 7, sei que são bastantes. É disso, nós temos 9 vizinhos, nós temos 9 inimigos. Ou seja, mas assim, meio a brincar assim, eles são muito agressivos, querem as coisas para eles e não querem que mais ninguém toque naquilo que é deles, aquela pertença. Mas trazendo para o que nos interessa hoje em dia e para nós, será que nós temos esta mensagem, queremos ficar com ela para nós, queremos partilhar, construímos um muro de 1,5 m? Eu ainda conseguia espreitar, mas com alguma dificuldade, não é? Mas não dá para saltar, não é? Criamos muros em vez de pontes ou portas, não é? É engraçado que ainda, retomando a Éfeso, é a primeira igreja do Apocalipse, que é descrita no livro do Apocalipse. E foi uma igreja grandiosa. Sim. Grandiosa. A única coisa que Jesus, no fim, disse sobre eles é que tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. É verdade. Mas isto para dar a ideia de que o trabalho que foi feito em Éfeso foi um trabalho extraordinário, uma igreja bastante grande e bastante combatia e fazia. Sim. Agora, voltando outra vez a esta situação e pegando no tema da cruz, porque aqui fala-nos na cruz, fala na expiação horizontal, depois fala na cruz e na igreja. E quando nós falamos na cruz, muitas coisas vêm à nossa mente, mas há algo que é muito importante relembrar, que é o seguinte: a cruz fez, no fundo, a ligação entre nós e Deus, mas também a cruz potencia a ligação entre nós e os nossos... Horizontal. É horizontal, portanto temos a vertical e a horizontal. Aquela que vamos aqui trabalhar hoje mais e falar mais é sobre a horizontal, que tem a ver com aqueles que estão à nossa volta. E aqui diz que em Efésios 2, 11 a 22, que é o texto que está na base de todo o estudo desta semana, Paulo vê a cruz de Cristo como algo que faz uma diferença dramática, destruindo estas barreiras e estes muros que os homens criaram, os judeus criaram, que nós criamos como cristãos. Nós somos cristãos, há bocado dizíamos, não nos chamamos gentios, mas são outras coisas, não são da igreja, são lá de fora e imediatamente há uma barreira. Verticalmente a cruz dissolve a alienação, reconciliando os seres humanos com o próprio Deus, e horizontalmente reconcilia as pessoas entre si. É isso que Jesus veio fazer. A cruz remove a inimizade e traz a paz entre judeus e gentios, fazendo deles, de dois faz um novo homem, que é o que Deus quer, um único povo. Juntos tornam-se no novo templo para a morada de Deus em espírito. Ou seja... Mas serão judeus ou gentios, é esse novo povo? Pois é. Pois, mas é isso que a gente vai...
E é isso que a gente vai ver. E aqui logo a Ou seguir... podem ser um terceiro nome. Exatamente. E logo aqui a seguir diz assim, trazidos para perto de Cristo. É evidente que aquelas pessoas que viviam, que adoravam outros deuses, não viviam perto de Cristo. Naturalmente que não. E há aqui dois textos que eu gostava de ler, porque têm a ver com isto. Os textos são praticamente todos do livro de Efésios, e vamos a Efésios 2, vamos ler o versículo 1 a 3, e depois vamos um bocadinho mais à frente para ler outros dois versículos e perceber o que é que acontecia no passado destas pessoas. Então diz assim, em Efésios 2, 1 a 3, diz assim, Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles todos, nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aqui o que Paulo está a dizer é, eles estavam afastados, não tinham Deus, mas nós também já fomos assim. E depois, um pouco mais à frente, nos versículos 11 e 12, diz assim, portanto, lembrai-vos de que vós, outrora, erais gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que no corpo se chamavam circuncisão, feita pela mão de homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Ora bem, Paulo está a relembrar como é que era antes. Os gentios eram agora crentes em Cristo, eram membros da igreja, do seu corpo, do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Mas tinham estado completamente, a vida deles tinha sido completamente separada da vida dos judeus, de Israel. Eles não conheciam, portanto, Sim. Eles estavam fora. E estavam separados desta comunidade, deste povo, e eram estranhos às promessas, porque eles não conheciam. Portanto, eles estavam a começar a aprender. Como qualquer um de nós, quando entra na igreja, tem que aprender. Sim, onde é que está o problema? E a gente tem que aprender. Só que o afastamento em relação a Israel e à salvação oferecida através dele significava que eles antes não tinham esperança. Ou seja, estavam num mundo sem Deus. Sim. Portanto, a vida deles estava a ser enriquecida, eles estavam a entrar, mas eles tinham sido apanhados no meio desta tal disputa entre os judeus e os gentios. Porque nós o que estamos a falar aqui são daqueles novos cristãos, daqueles Exatamente. que foram... Daqueles que entraram, mas são apanhados no meio de um fogo houve cruzado, esta não é? renitência, como havia este afastamento e estas digamos, guerras entre os judeus e os gentios, estes novos cristãos Sim. foram apanhados ali no meio e estavam a levar por tabelas, chamemos-lhe assim. Isto lados. porquê? Porque os judeus não deixaram de ser judeus e não deixaram de ter aquela mentalidade que Jesus estava a tentar alterar, de que o Evangelho é para todos. Sim, Não era sim. para eles só. Eles não cumpriram a missão deles, eles não conseguiram cumprir, por isso é que Jesus teve que fazer esse trabalho. Sim, sim. Porque se eles tivessem cumprido essa missão, esta questão não se colocava. Mas eles não o fizeram. Sim, porque eles tinham e partiam do princípio que a promessa dada a Moisés, a Jacó, Era só a para eles, era Israel, só para eles. etc., era para eles. Vocês são o meu povo eleito, etc., 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 mas havia algumas condições. Esqueceram-se de uma Não coisa era- extremamente importante. Deus elegeu efetivamente um povo, que era o povo de Israel. Elegeu esse povo, mas elegeu para uma missão muito Exatamente, importante. não era para ter privilégios. Não era, exatamente, era para servir e fazer aquilo que, no fundo, era Exatamente. servir de exemplo, ensinar e mostrar aos outros o verdadeiro Deus, o caráter do Exatamente. verdadeiro. Eles Exatamente. não. Eles pegaram em tudo, fecharam-se, tornaram-se legalistas, porque eles passaram a... Uma classe. Pronto, aquilo seguiam a lei e pronto, e achavam que estava... Portanto, eles não cumpriram a sua missão. E o Israel físico, Sim, o Israel povo, estava a tornar-se no Israel espiritual. sim. Porque deixaram de ser os judeus os únicos detentores de passar a ser toda a gente. E por isso é que Jesus mandou todos os seus apóstolos ir pregar para vários sítios diferentes. Paulo foi aquele que foi eleito para pregar aos gentios. Outros pregaram aos próprios judeus. Porque os próprios judeus tinham que ser ensinados. Tinham Sim. que aprender a ser cristãos. Sim, neste caso está na Turquia, eles estão na Turquia. Mas houve outros E- também. Mas lá está.
Os próprios judeus tinham que ser, o povo Sim, de Deus sim, tinha que pronto. aprender a ser cristão, porque eles não sabiam. Sim, sim, porque foram entrando muitas regras que nós hoje em dia sabemos que eles iam colocando regras em cima de regras Eles e estavam completamente secularizados, entravam. os que entraram viviam, achavam que era pelas obras. O povo em geral de Éfeso achava que a salvação era pelas obras, era por aquilo que eles conseguiam fazer, E por aquilo que eles... nascença, Pronto. por pertencerem a um grupo, já eram Os elitistas. judeus estavam a achar que a salvação é porque era o povo eleito. Nenhum deles tinha razão. é, Pronto. é. E aqui diz, quando Paulo descreve estes crentes gentios como tendo estado longe, toma de empréstimo um texto de Isaías que diz: paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Em Cristo, através da sua cruz, os crentes gentios foram aproximados de tudo aquilo que antes estavam separados, que essencialmente era de Deus, e a esperança e os seus irmãos e irmãs judias. Portanto, eles estavam separados disso. Aqui está a poderosa boa nova implícita na descrição de Paulo, que a cruz de Cristo pode curar a ampla brecha entre os judeus e gentios, significa que todas as nossas disputas e divisões devem ser resolvidas aí. E aqui dá logo tilt na nossa cabeça. Então, e nós? Sim. Vamos agora extrapolar, porque é muito importante nós não ficarmos apenas naquilo que são esta mensagem que é num tempo próprio, Sim, num contexto histórico, mas nós temos que passá-las para o nosso, porque a Bíblia toda serve para nos ensinar, para que nós possamos perceber aquilo que Deus tem para nos dizer. Sim. E agora, quando nós entramos, vamos agora para aquilo que nós somos, cristãos da atualidade. Quando alguém vem de fora, quando alguém que está cá dentro, criamos disputas, criamos problemas, inventamos às vezes problemas uns com os outros, Sim. sem qualquer sentido, quando aquilo que Jesus quer de nós, como membros do seu corpo, que é a Igreja, é que trabalhemos em conjunto, como ninguém no mundo, para conseguir levar aquilo que é a mensagem do Evangelho. Sim. Então, Mesmo aqueles que chegam novos, de novo à Igreja, por algum motivo, ou seja, colocando mesmo o paralelismo, e vamos aplicar mesmo as coisas, andar aqui às vezes com paninhos, rodeios, não é? não vale a pena. Mesmo as pessoas que, por algum motivo, se aproximam de nós, querem conhecer mais, etc., por estarem há menos tempo connosco, não têm menos direitos, ou quem está há mais tempo não tem mais direito, não tem um cartão de pontos, tipo de fidelidade, ou alguma coisa, não é? Como acontecia naquele tempo, não é? Os judeus e os gentios. Epá, eu sou judeu há não sei quanto tempo, não sou, mas sou judeu há não sei quantos anos, etc. Tu és gentio, chegaste só tem lá um calculador de tempo, não é? Não sei quê. Tu agora tens que esperar um bocado, e mais isto e aquilo, e começamos logo a inventar regras. A missão de um e do outro é a mesma. Exatamente, Independentemente é levar a se Cristo. tem um mês aqui dentro de portas ou não. Exato. A diferença que existe é que quem está há mais tempo tem uma outra missão, que é mais ajudar quem entra, responsabilidade. outra responsabilidade que é ajudar quem está Sim. a entrar de novo, a conhecer e ensinar e a conhecer cada vez mais a Jesus. Mas isso faz parte do... Portanto, a boa notícia convida-nos já a analisar estas divisões que existem na nossa vida de igreja e ponderar aquilo que Paulo está aqui a dizer, na altura aos judeus e aos gentios, extrapolar, porque nós também necessitamos de parar no tempo e pensar o que é que eu ando a fazer. Sim. E na realidade, muitas vezes nós andamos aqui um bocadinho enganados e andamos aqui quase que envolvidos, peço desculpa, quase que envolvidos em dissensões e em divisões, questões questiúnculas que não servem para nada, e isso é a forma de nos desviar daquilo que é a nossa missão, é a obra do inimigo, tira-nos o foco e a nossa fé às vezes torna-se periclitante à custa disso. Sim. Porque deixamos que outras coisas se sobreponham àquilo que é principal, que é o nosso relacionamento com Jesus. Volto a dizer, e vou dizer sem rodeios, mais do que nunca, temos que ter o cuidado de sermos muito francos uns com os outros e conseguir dialogar uns com os outros. Estamos a falar o corpo de Cristo, a Igreja. Agora estamos a falar de nós, Igreja. Não somos judeus, somos os cristãos. Somos o Israel espiritual que tem uma missão importante. Cada vez mais temos que nos mentalizar que as dissensões não são para aqui chamadas. Temos que conseguir entender-nos. Até porque Jesus diz que se nós temos alguma coisa com o nosso irmão, temos que ir resolver isso antes. Antes de mais resolver. Porque se não o fizermos... somos mentirosos.
Sim. Somos mentirosos. Podemos e ter não- diferença de opinião, mas Não tem nada a ver com diferença de opinião não quer dizer de inimigo. Aliás, Não, acho só que os poderíamos ter a grupos, nossa opinião os se grupos fôssemos até todos evoluem. iguais. Não, só Os grupos poder- evoluem com diferenças de opinião, diferenças de vista, Mas com uma visão uma coisa comum. é ter diferença de opinião, mas saber discutir as coisas Claro. sempre com o mesmo espírito. O E espírito sabendo de que fazer avançar E que eu a posso obra. não estar certo. Obviamente. Eu posso até ter uma Obviamente. ideia sobre, sei lá, as 1260 dias ou anos, sei lá, uma situação qualquer, e alguém até pode dizer, olha, se calhar não é bem assim, vamos estudar juntos, etc. Essa não é é a para eu questão. estar há 400 mil anos na igreja ou alguma coisa que alguém tenha sabedoria absoluta. Exatamente. E podemos evoluir, não há aqui nenhum drama, não veio drama absolutamente nenhum. Hoje em dia é muito vulgar nós vermos pessoas que acabam por se afastar até, Sim. por causa de incomodidades que não fazem Sim, sentido. sim. E isso é algo que é muito importante as pessoas reverem. O tempo do fim aproxima-se e nós sabemos que o tempo é curto. Para qualquer um de nós até pode ser muito curto, porque nós não sabemos quando a nossa existência cessa, sim. não é? E, portanto, nós temos de estar preparados para não ter nada por resolver, seja com quem for, muito menos com Deus. Sim, sim. Muito menos com Deus. Portanto, é muito importante, e esta mensagem de Paulo dizer, há que acabar com as dissensões, há que quebrar deitar abaixo muros, há sim. que ter a noção daquilo que é realmente importante e tudo o resto é secundário, não vale a pena valorizar aquilo que não tem valor. E depois aqui fala na tal lição da reconciliação, Sim. o tal dom de Deus vindo da cruz. E aqui o texto é muito interessante, que é um texto que também está em Efésios, está no mesmo capítulo 2, nos versículos 14 de 14 a 16, e que diz basicamente, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E derrubando a parede de separação que estava no meio na sua carne, veio, pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo. Paulo está a descrever aqui a cruz e o impacto da obra de Cristo em algumas passagens que aqui tem. E ele agora pergunta como é que resumiria o que Paulo diz acerca da cruz e o modo como ela transforma as nossas relações. E eu resumi os textos, eu fiz aqui um resumo dos textos, porque são vários textos que estão em Efésios, e basicamente é assim, pelo sangue de Jesus temos a remissão dos pecados pela sua graça. Já agora, Paula, Diz-me. esta versão no Efésios 2, 14, Diz-me. o teu 14 termina a separação que estava no nosso meio pela carne, não é? Sim. Esta versão diz, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Inimizade, exatamente. Dá um termo assim mais atual É mais, para nós. exatamente, não é? exatamente. A inimizade que às vezes podemos ter com um irmão. Mas lá quê? está, que é incompatível com Como a é que é nossa possível condição. isto? Irmão É e inimizade. É isso, é E tudo- incompatível. Não tem Não lógica. não faz sentido. Não faz qualquer Não faz sentido, sentido. porque lá está, nós somos cristãos, estamos a seguir aquilo que Jesus nos ensinou. Queremos fazer aquilo que Ele nos ensinou. Como é que, se Jesus nos ensinou que não há inimigos, há amigos, há pessoas que nós temos que ajudar, há pessoas que nós temos que reabilitar, como é que nós dizemos que temos inimigos? Temos um único inimigo, é verdade. Isso é. Mas não é dentro da igreja. Temos Satanás, o inimigo que tudo faz para que Oxalá lá está, fique sempre está lá na fora, base, não é? que está não, muitas vezes ele está aqui dentro. Oxalá fique sempre lá Muitas fora, vezes não é? ele está cá dentro, esse é o grande E ele problema. quer sempre entrar. Pronto, E precisa de boleia. Agora, há aqui uma coisa que nos diz um dos textos, que é assim, devemos perdoar-nos uns aos outros, como Deus nos perdoou. Os textos são Efésios 1, 7 e 8, 4, 32, 2, 13 e 14, 2, 16, pronto, são uma série de coisas. E eu só fiz um resumo para nos ser mais fácil perceber esta sequência, porque diz que devemos perdoar-nos uns aos outros, como Deus nos perdoou. E Jesus aproximou-nos pelo seu sangue na cruz. Ele é a nossa paz, derrubou a parede de separação através da cruz e Jesus destruiu a inimizade. Pede que andemos em amor e que possamos, no fundo, andar na igreja do Senhor, que é a sua igreja, como verdadeiros irmãos. Então,
a cruz produz 3 grandes benefícios. Aquilo que aconteceu na cruz está a produzir 3 grandes benefícios. O primeiro é que os gentios que estavam longe de Deus e do seu povo passaram a estar perto. Extraordinário, porque esse é o verdadeiro sentido de todo o sacrifício de Jesus. Portanto, agora estão perto, são agora o quê? Estando dentro da igreja, passaram a ser filhos e filhas de Deus e nossos irmãos, irmãos daqueles que lá estão. Depois, a hostilidade, que no fundo era aquilo que estavas a dizer, que era a inimizade, entre os crentes judeus e os gentios, ela foi morta através do sacrifício na cruz. A cruz de Cristo remove o que parecia ser um permanente estado de hostilidade e de guerra em que os judeus e gentios eram inimigos jurados. E no lugar da hostilidade vem a reconciliação. Lá está. Exato. Aquilo que Jesus veio fazer foi ajudar nesta reconciliação. Foi o propósito de Cristo pela cruz reconciliar gentios e judeus com Deus, num só corpo. E lá está, gentios e judeus. Não eram só os gentios. Os judeus também tinham que aprender, também tinham que se reconciliar, porque eles estavam numa atitude de inimizade, Sim. mas inimizade estabilizada. Eles tinham aquilo... E a maior parte das vezes, pelo menos a sensação que eu tenho, e creio que deve ser igual à tua, as bases para às vezes haver conflitos não existem. Não há nada. Não, é Satanás. Pura e simplesmente Satanás, que mete diz no português, uns bichinhos, não é? No sótão, não é? E que não há, chegamos à conclusão, quando as pessoas falam, não é? E este reconciliar, quer dizer que já foram conciliados alguns no tempo, para quer dizer, outra vez. Afastou, mas agora está outra vez a unir. Vamos voltar a unir para um objetivo comum. Daí ser tão importante para a Igreja dos dias de hoje, esta reconciliação daqueles que não estão que têm alguma situação que não está correta. Depois, em vez de olharem um para o outro, olhar os dois, mas para Cristo. É o que a lição aponta para, não é? O horizontal, não estejas a olhar um para o outro, não. Olha os dois, reconciliar. Exatamente. Olhar para Cristo. Depois aqui diz que a reconciliação é experimentada quando um membro de igreja põe de parte qualquer questão que o separa do outro. Exato. Não é? E reconhece o outro membro da igreja como um irmão amado. O que é que acontece? Para haver reconciliação, o amor tem que vir ao de cima. Sim. E quando o amor vem ao de cima, vem a humildade também. Sim. E então é assim, a reconciliação existe. Porque enquanto as duas partes estiverem convencidas que a razão está do seu lado e não quiserem de todo abdicar dessa razão, não há reconciliação. Mas também não há algo muito importante, não há amor. Sim. E isto é a base, essa é a base. Como é que nós vamos viver com aquela pessoa no céu? Não, exatamente. É impossível. Então, faz algum sentido? Não faz qualquer sentido. Por isso é que a reconciliação não é um termo mecânico ou legal, como diz no texto, mas um termo interpessoal que celebra o sarar de relações quebradas. E agora, a extrapolação que a lição faz, que eu achei extraordinário, porque aqui diz que Paulo ousa imaginar a poderosa obra de Cristo na cruz a ter impacto nas relações, não apenas entre indivíduos que existem na Igreja, mas entre grupos étnicos. Muito mais abrangente. Sim. E agora aqui, muitas vezes, a intolerância religiosa que existe. Estamos a falar, não são grupos étnicos, mas é uma intolerância religiosa com outros. Então é o que aquilo diz. Ele imagina a invadir a nossa vida e a destruir as nossas divisões, a dissolver as nossas querelas e a renovar a nossa comunhão com os outros e a nossa compreensão mútua. No fundo, a reconciliação leva-nos a voltar ao estado ideal, que é o estado de humildade. Sim. Reconhecer que se alguma coisa está errada não é sempre do outro lado, não é? Exatamente. Não é? Exatamente. Como é que é? Um teimoso nunca amarra só. Nunca teima sozinho. Portanto, é muito importante. Isto é uma lição extremamente importante. E quando a reconciliação existe, tudo começa a funcionar de outra maneira. Mas aqui fala da outra parte que o texto aponta, é Efésios 2, 14 e 15, que diz, vamos só relembrar. Terça-feira. É assim,
Eu estou a ler, mas se tu quiseres Não, ler, não, força, estás à força, vontade. força. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne. A lei dos mandamentos consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Agora isto aqui, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. Ora bem, agora vamos voltar um pouco outra vez ao tempo dos judeus e dos gentios. Então, mas a lei de... Aqui diz, como é que vamos lá outra vez? No 15. Diz Aboliu assim... na sua carne Le- a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, vírgula, para que dos dois criasse, vírgula, em si mesmo, um novo Não homem, foi. Exatamente. fazendo a paz. Nós falámos no início daquele muro que estava à entrada do templo Sim, e sim. provavelmente ele aqui está também a focar essa situação. Que agora estamos outra vez no contexto histórico do Sim. tempo de Paulo. E ele volta a falar porque este muro que criava esta divisão, que criava, no fundo, promovia a incapacidade de reconciliação, no fundo, tinha que ser derrubado. É o que aqui diz a vedação ou a cerca que rodeava o pátio de Israel, no templo de Herodes, com a sua ameaça de morte, porque a ameaça de morte era pendente. Ela Sim. estava lá descrita. Sim, E naquele tempo era muito simples. Sim. Naquele tempo era... Eu digo naquele tempo, mas no nosso tempo também é simples. anda longe. Pronto. Então, diz aqui que qualquer muro semelhante é removido pela cruz. Por isso, aprendemos que estes dois povos, judeus e gentios, passam a ser realmente um só povo. Muitas pessoas utilizam este texto para dizer que os mandamentos foram abolidos. Porque aqui diz que sim, realmente, a lei dos mandamentos... Que, portanto, Na forma de de ordenanças, pronto. Dizer assim, não, mas então aqui está a ser, quer dizer que não é preciso estarmos preocupados, não é preciso o sábado, por exemplo, muitos os que questionam o sábado e que são contra o sábado. Mas, na verdade, todos os textos, há muitos textos neste livro aos Efésios, Sim. em que os mandamentos são lá Em abordados. 4:25, Está lá, 5:5, sim, senhora. 5, muitos. Fala do 8º, do 10º, do 9º, está lá tudo. São citados aqui. Portanto, o mau uso da lei, o mau uso das escrituras ou a utilização indevida daquilo que está escrito nas escrituras pode levar a pretextos de as pessoas afastarem-se e de não quererem cumprir aquilo que está assim. Portanto, usar estes versículos para abolir os 10 mandamentos, especialmente à luz de todos os outros versículos da Bíblia, sobre a perpetuidade da lei, é claramente uma falsa interpretação da intenção de Paulo. Não é isso que ele está a dizer. O que ele está a dizer é abolir as leis, aquelas leis cerimoniais, aquelas leis criadas pelos homens, pelos próprios, que criavam estas barreiras e que não permitiam que a propagação do Evangelho avançasse, porque os próprios criavam muitas barreiras. Só podiam dar X passos por dia, só podiam fazer isto, ou seja, essas leis, onde é que elas estão? E aqui diz que a lei em Efésios 2, 14 e 15, o texto que acabámos de ler, ou consiste em aspectos cerimoniais da lei que dividiam os judeus dos gentios, e elas existiam, representando na complexa frase de Paulo, a lei dos mandamentos consistia em ordenanças, porque às vezes é difícil de entender, ou trata-se todo o sistema da lei do Antigo Testamento, tal como ela tinha vindo a ser interpretada, aumentada e desvirtuada para funcionar como uma cerca para, lá está, distanciar os judeus dos gentios. Pronto, mais uma vez é tirar o texto do contexto, não é? E depois dá uma leitura completamente diferente. E todos aproveitam, todos aqueles que são contra acabam por aproveitar. No fundo, aquilo que a cruz veio fazer foi derrubar estas barreiras que existiam, porque os homens as criam. Sim, Satanás. Lá está, homens que são manipulados e que são usados por Satanás. E pronto, no fundo, o que Paulo está a dizer é, elas têm que deixar de existir. Sim. As coisas têm que andar para a frente, porque agora, após a cruz, todos têm que ter a oportunidade de decidir, de saber para onde é que querem ir. Se querem ir para um lado ou para o outro. Só há dois. Sim. Só há dois. Não nada vale a pena vir com teorias. Há dois. Um pezito de cada lado. Não vale a pena. Um pezinho de cada lado. Não, isso não funciona de todo aqui. De forma que... Ou deixar estarmos à espera que a partir dos 80 anos possamos decidir, não é? Sim. Ora bem, e agora vem aquela questão, Jesus, o pregador da paz. Pregador da paz.
como é que a pergunta que vem é como é que Paulo resume o ministério de Cristo em Efésios 2, 17 e 18. Efésios 2, 17 e 18 diz assim: E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Pois por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Sim, porque ele conviveu com ambos. Exatamente. Ambos que para ele não eram ambos, eram só um, Mas não é? sempre foi só um. Pelos olhos das pessoas é que podemos ver 2 partes, 4 partes, 5 partes. Para Jesus havia homens e mulheres que necessitavam necessitavam Nada da mais, o salvação. publicano, o cobrador de Exatamente. impostos, o A, o B, o C. Eu não andava ali a escolher, olha, vem tu, olha, ficas aí de lado. Jesus o que fez foi, no fundo, e muitas das histórias, estou-me a lembrar da história do bom samaritano, Sim, sim, sim. a história da mulher junto ao poço, que Sim, dá... Pronto, sim, Jesus vem aqui quebrar todas estas coisas que para os judeus aquilo... Deus, Foi uma chapada. não podia ser, era Foi uma tão coisa imperdoável. ofensivo que o crucificaram, não é? Pronto. Foi muito ofensivo. Mas, na verdade, aquilo que Jesus... Uma das coisas que Jesus estava a mostrar é que não havia acessão de pessoas. Ele nunca fez acessão de Sim, pessoas. sim. Para eles, todos eram carentes, todos necessitavam da sua graça, todos necessitavam do perdão e todos necessitavam de poder, no fundo, resolver a sua relação com o pecado, de poder, no fundo, justificar os seus pecados através do sangue de Cristo. Sim, sim. Pronto. Os evangelhos contêm muitos exemplos de Jesus como pregador da paz. Muitas vezes os deixo a minha paz. A paz seja convosco. Esta minha paz eu vos dou. Esta minha paz eu vos É dou. um hino muito bonito. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. E pronto. E Paulo está interessado em fazer notar que esta pregação de Cristo sobre a paz vai para além do tempo do seu ministério. Esta pregação é para todos, transversal no tempo, enquanto esta terra existir. É muito interessante a visão de Paulo. Paulo realmente um homem usado por Deus com uma inteligência acima da média, com uma visão naturalmente concedida por Deus, para que nos poder mostrar que tudo o que aconteceu no passado serve para mostrar aquilo que vai acontecer no futuro. Sim, ele próprio é uma prova disso, porque ele próprio era uma pessoa que não conviveu com Jesus, por isso, à partida, nem deveria andar a pregar sobre Jesus, não é? Segundo a ótica de muitos, Paulo até nem deveria. Ele foi um perseguidor, ele tem um passado... Ele tem um passado... Não, exatamente, é muito interessante isso, porque passado horrível. A maneira como Deus usa as pessoas, ele teve Não um é? passado, mas convicto que estava a fazer o bem. Exato, mas perante a Igreja, mesmo nos dias de hoje, este Paulo não ia a lado nenhum. Não, era muito complicado. Não é? Em Mas lá está. 2023, em Aveiro, Braga, Coimbra, São Paulo, não interessa onde, este Paulo hoje em dia Ia ser muito complicado. ia sempre ser visto como Saulo. Sempre. Mas lá O está. carimbo de Saulo. Mas quando nós deixamos que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, Sim. que conduza a nossa vida, tudo se modifica. Sim. E é por isso que... Mas é preciso que os outros também vejam, e é isso que o Espírito Santo tem que nos deixar. Temos que deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós para deixarmos de ver os outros Saulos e ver Paulos. Exatamente. Mas há também uma coisa que é muito importante. Mesmo que os outros não nos vejam como Paulos, o importante não é o que os outros veem. O importante é aquilo que nós já somos. Exatamente. A transformação que na nossa vida existiu pelo Espírito Santo. Isso é que é importante. E continuarmos a trabalhar na sua obra. Há uma coisa que eu gosto, há uma característica que eu gosto nas pessoas, que é a resiliência. Venha o que vier. Sim. Pode cair o mundo, mas nós termos a certeza e a convicção de que é aquele o caminho. Termos a convicção de que a transformação que existiu na nossa vida deu lugar a que Jesus habitasse em nós. E a partir desse momento a gente deixa que seja Ele a conduzir a nossa vida. E por isso é que aqui o que Paulo está a dizer-nos é que olhem para o exemplo de Jesus como pregador da paz e sejam vocês próprios pregadores da paz. Sim. E não
pessoas que estão constantemente a criar situações para haver divisões, dissensões e problemas com os Criar irmãos. muros, pedritas, Não sejam pedregulhos, sejam vocês os que ajudam buracos. a derrubar esses muros e essas barreiras que se criam e ajudem através de uma pregação da paz. Sim. E é isso que esta lição... Ou ajudar alguns, nem que seja possível, para que saltem, ajudá-los a passar este muro. Às vezes é preciso... É preciso alguém ajudar. Ajudar a passar um muro. Um irmão que tem mais uma dificuldade, ou outra, qualquer que seja, vamos ajudá-lo a passar o muro, não é ficarmos contentes. Olha, ficaste desse lado do muro. Eu já tinha visto. Era uma questão de tempo, essa não é de toda a postura, não é de toda a postura que se pretende. Mas Satanás leva-nos por vezes a termos essa postura. Aqui há um texto que diz assim, são dois textos. Um está em Efésios 4:3, que diz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E depois diz, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. É isto que a gente tem que fazer. Paulo está-nos a dizer... Esforçai-vos. Sim, esforçai-vos. Isto dá trabalho. Exato. Olha, diz aqui em Isaías 52:7, que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião, o teu Deus reina. É extraordinário isto que está aqui escrito. É isso que Paulo nos está a ensinar, que sejamos pregadores da paz. É isso que Jesus nos ensinou e é isso que temos que ver. E agora falamos aqui, para é outra noção, o tempo também passa no APC, a Igreja, um templo santo. E aqui Paulo fala, porque agora aqueles dois que se tornam num são a matéria-prima, todas estas pessoas passam a ser matéria-prima de algo novo que Jesus veio ajudar a construir. Tem que conviver, tem que viver. E aqui Paulo emprega a metáfora da Igreja como templo enquanto imagem culminante para a plena inclusão dos gentios na Igreja. Ou seja, eu sou a matéria-prima nova desta nova Igreja. Sim. E é isso que é a nossa missão, é ir buscar estes gentios para os trazer para construir esta nova Igreja, que é o corpo de Cristo, cuja cabeça é Ele próprio. E então ele diz que antes banidos do culto no pátio de Israel, porque eles não podiam entrar sequer, no pátio de Israel, no templo, agora não só ganham acesso, mas tornam-se nos materiais de construção para um novo templo concebido como morada de Deus em espírito. Extraordinário. Isto é a nossa missão, é isso que nós temos. Os autores do Novo Testamento empregam a metáfora do templo para visualizar a santidade da Igreja, o papel de Deus em fundar e fazer crescer a Igreja e a solidariedade dos crentes no interior da Igreja. Em vez de ser uma imagem estática, a Igreja é capaz de reconhecer a sua identidade como um templo do Deus vivo, que é isso. Exato. Mesmo por isso é que nós, esta semana, estivemos a estudar sobre o papel horizontal da cruz e a Igreja. Ou seja, temos um papel horizontal como Igreja, como a Igreja não é o edifício, não é edifício de tijolos, não é? Como um grupo, para fazermos esta expiação, ou seja, este trabalho horizontal por todos aqueles que estão ao nosso redor, sem olhar, são os gentios, são os judeus, nem pedir o cartão de cidadão, não é? Exatamente. Cartão de cidadão espiritual, mas sim fazermos à sombra da cruz, não é? Há imagens e textos bastante bonitos à sombra da cruz, não é? Que é uma sombra horizontal, não é? Onde nós podemos ter paz, onde nós podemos estar mais abrigados, etc. E é este desafio que é feito aqui na lição. Aqui em Efésios está dado o plano de Deus para o futuro da humanidade. No fundo, o que aqui nos está a ser dito é que nós temos um papel fundamental naquilo que é ajudar na construção deste templo do Deus vivo. A nossa missão é isso, é ir buscar aqueles, é destruir todas as barreiras que possam existir, pela graça de Deus e com a ajuda do Espírito Santo a atuar na nossa vida, ir buscar aqueles que estão do lado desses muros, ir ajudá-los a vir para o lado de cá e para passarem a ser também parte deste templo do Deus vivo, passar para o aprisco do Senhor. Sim, sim. E quando nós, na nossa forma de viver, interiorizamos verdadeiramente esta forma
de ver a nossa vida, nós estamos no caminho certo. Sim. Não vemos o nós e o eles. A nossa preocupação não é estar a criar confusões, a nossa preocupação é resolver os problemas, Sim. e ir buscar as pessoas e ajudá-las a sentirem-se tão bem quanto nós dentro da casa do Senhor. E não ficarmos fixos nos problemas. Problemas existem. Satanás há de continuar e cada vez a aumentar mais e mais a sua agressividade, mas nós temos de estar cada vez mais firmes neste poder horizontal da cruz. É verdade. E este aqui tem que ser a igreja, tem que ser um local, um tempo, um espaço de paz onde viva à sombra da cruz. Isso mesmo. E não um espaço de conflito, onde as pessoas possam sentir com alguma angústia. Entrarem dentro das portas do templo e estarem com pensamentos negativos. Não pode. Entra-se nas portas do templo com um regozijo de podermos estar na presença do nosso Deus, com aqueles que amamos, que são os nossos irmãos. Sexta-feira à noite precisamos estar felizes. Amanhã é sábado. É isso Vou mesmo. estar com os meus irmãos. E é este toda a sentimento semana que temos dizer, que ter. nunca mais chega o dia de sábado. Dá trabalho. Sim. Ou seja, temos que acabar, mas basicamente dizer que Cristo salva igualmente, isto foi o que aprendemos esta semana, Cristo salva igualmente tanto judeus como gentios, embora Deus tenha primeiro chamado os judeus para a missão de proclamar a sua salvação ao mundo. É verdade, foi o povo escolhido. A salvação oferecida a todos por Jesus Cristo é universal, porque Ele morreu na cruz, fazendo assim provisão para a salvação de qualquer pessoa que creia nele, pelo que o muro da separação entre judeus e gentios tornou-se irrelevante. E, finalmente, Jesus Cristo não só destruiu o muro existente entre os judeus e gentios, como também constrói uma nova realidade. E o novo templo de Deus, que é a Igreja, é aquilo que nós temos onde nós estamos constituída tanto por judeus como por gentios, em igualdade e união. Sim. É isto. É muito simples. Se nós conseguirmos entender isto, são conceitos tão simples, que às vezes parecem tão complicados. Eu penso que a paz reinará no nosso coração e o nosso contributo para a manutenção dessa paz, para a manutenção do bem-estar dos irmãos que connosco vêm louvar e adorar ao Senhor, daqueles que fazem parte do templo vivo de Deus, vai ser muito bom. Sim. O antegozo já. É um antegozo, é isso. Pois, porque não nos podemos esquecer que a nossa preparação para o gozo final, que na Pátria Celestial, começa aqui. Começa aqui. Por isso acho que é o tempo que tivemos disponível. Muitas coisas poderia haver mais para dizer sobre este tema, mas tem sempre a oportunidade de os explorar um pouco mais, quer no manual da Escola Sabatina, quer também através da Bíblia, lendo os textos que aqui foram falados e tentando ir um pouco mais ao fundo. Muito bem, vamos então terminar com uma oração. Eu irei terminar então com a oração. Oremos. Senhor meu Deus, muito obrigado por todas as bênçãos que nos dás. Obrigado por esta maravilhosa missão que nós temos, para que nós possamos ser construtores de pontes e, com a tua ajuda, possamos derribar os muros, nunca construir nenhum obstáculo, e se os obstáculos que possam surgir, que nós, com a tua santa ajuda, possamos ir limpando o caminho para os outros, porque um dia iremos estar todos no céu e precisamos aqui de ir preparando o nosso caráter de uma forma cada vez mais ativa, mais presente e olhando para esta missão. Foste preparar lugar para todos nós. Há lugar para todos. E esta é a nossa missão, é que possamos espalhar esta boa nova a todos aqueles que estão ao nosso alcance. Amém. É tudo quanto pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa semana. Continuação Bom no feliz trabalho. sábado.